Nesse vídeo vamos fazer uma super análise olhando para o cenário macro, olhando para o cenário interno e escolhendo as melhores ações para a nossa carteira. Então vamos abordar vários ativos. Quero falar de Petrobras, de Prio, do Ibovespa que continua em topo histórico, mas nós temos sinais importantes no radar que não podem passar batido. O próprio presidente do Banco Central já deixou claro que está incomodado com a inflação fora da meta e mantém postura restritiva. Pessoal, nós teremos Selic em patamar elevado por mais tempo. É o momento de proteger a sua carteira de ações e olhar para as melhores oportunidades nesse cenário. Nós também temos maiores tensões no cenário macro, com Trump movendo as suas peças no tabuleiro e avançando pouco a pouco sobre a Venezuela. E ao mesmo tempo nós temos o aumento das tensões entre Estados Unidos e Rússia com troca de farpas entre autoridades. Então isso pode gerar turbulência no mercado, ativos de risco como bolsas de países emergentes como a nossa, podem acabar sofrendo um pouco mais. Porém, olhando para uma possível janela de oportunidades com correção no Ibov, vamos abordar diversas ações aqui. Nós tivemos uma retomada no preço do petróleo, ainda assim a Petrobras mergulha abaixo dos R$30, apesar da Prio ter entregado uma retomada e sustentado. Quero falar um pouco dessas empresas, vamos abordar aqui também as ações da Home, as ações da Schultz. Quero falar também sobre a Caixa Seguridade, ela pode emitir mais ações ao mercado, é bom que você fique atento e muito cuidado na hora de reforçar agora a posição. Quero falar também sobre o Banco do Brasil, que segue derretendo e vai cair muito mais. Vou trazer para vocês aqui o motivo. Quero falar também sobre o Bradescão, Engie, Copasa, que segue pouco a pouco avançando em direção à privatização. É o momento de vender as ações da Copasa. Por fim, vamos falar da sua irmã, a CEMIG, que ainda continua em preços interessantes, mas com pontos de atenção no radar também. Eu sou Machado, especialista em investimentos pela Ambima. Nesse canal trago para você um conteúdo 100% alinhado com o investidor de longo prazo, te ajudando a comprar as melhores empresas, pagando barato, olhando para o carrego a longo prazo, onde você será remunerado em várias frentes, tanto na bonificação, valorização, dividendos, recompra de ações, tudo isso vai gerar aquele retorno estratosférico para você no longo prazo. E todos esses pilares são trabalhados diariamente nesse canal. Se o conteúdo desse vídeo te ajudar, peço que você fortaleça o nosso trabalho, se inscrevendo, deixando um simples comentário. Bora pro vídeo. Primeiramente, olhando para o cenário interno, nós temos o Galípolo, presidente do Banco Central, afirmando que o banco está bem incomodado com a inflação fora da meta e mantém a postura restritiva. A declaração foi durante a apresentação no Fórum Econômico da Indonésia Brasil, em Jacarta. Pessoal, ponto importante aqui. O mercado está apostando que os primeiros cortes da Selic vão acontecer no primeiro semestre de 2025. E já temos alguns analistas muito otimistas acreditando que os primeiros cortes poderiam vir já em dezembro. Não acredito nesse cenário, o próprio presidente do Banco Central está mantendo essa postura restritiva, que acaba tornando a renda fixa um ativo muito valioso para os fundos multimercados. Então, o investidor institucional local ainda está majoritariamente alocado aqui em títulos públicos. Pré-fixados, pós-fixados, nós temos também os títulos atrelados à inflação, todos eles com uma boa remuneração e é um título soberano. Então vejam como os fundos de pensão, os fundos multimercados, todos eles vão buscar trazer esses títulos para os seus portfólios, contratando um risco baixo, um retorno interessante e batendo seus principais benchmarks. Então, enquanto nós tivermos essa Selic muito restritiva, Bolsa de Valores vai seguir em segundo plano. Tem que entender isso e principalmente as small caps com baixa liquidez, ações cíclicas tendem a sofrer muito mais nesse cenário. Porém, o início de corte de juros lá nos Estados Unidos tem impulsionado capital estrangeiro para a nossa bolsa, um país emergente que estava muito descontado lá em janeiro de 2025, com o Ibov em 120 mil pontos e empresas entregando crescimento de lucros. Entretanto, com essa migração massiva de capital estrangeiro para cá, nós temos uma alta de 22% só em 2025. Momento de colocar a bola no chão, seguir com um pouco mais de cautela, selecionando bem o que você vai trazer para a carteira. Então, nós temos uma bolsa em topo histórico, temos, é claro, ações muito descontadas, como vamos ver nesse vídeo, mas tem que fazer uma seleção mais competente agora. Além disso, poderemos ter algumas correções no curto e médio prazo, com o presidente do Banco Central sustentando essa Selic muito restritiva por mais tempo. Temos várias empresas já dando sinal de fraqueza, principalmente o agronegócio sofrendo bastante, já que o custo de capital subiu muito e o preço da soja segue derretendo no mercado externo. Então, tudo isso tem prejudicado alguns setores chaves da economia, o que pode se traduzir numa temporada de balanços
bem mais fraca por parte das empresas, o que poderia frear essa pernada de alta do Ibovespa. Pessoal, nada é certo aqui, né? Totalmente aqui especulativo, mas com esse patamar de precificação do Ibov, o momento de trazer um pouco mais de renda fixa para a carteira, reforçando um pouco mais o seu caixa e olhando para algumas correções que poderão acontecer mais à frente, principalmente olhando para o cenário macro. Então, a tensão começa a aumentar agora na América Latina, com Trump movendo as suas peças no tabuleiro em direção à Venezuela. Ao passo que nós temos também uma escalada na tensão entre Estados Unidos e Rússia, então a gente vê que esse cenário macro mais estressado tende também a promover a fuga de capital de países emergentes como o nosso em direção a ativos com menos risco, como o dólar e o próprio ouro, que vem se valorizando bastante. Então é claro que não dá para saber o que vai acontecer mais à frente, mas fazendo uma leitura do cenário a gente vê que é o momento de ter uma postura mais defensiva agora com seus investimentos em renda variável. A começar pelo setor de petróleo e gás. Então veja que toda essa escalada na tensão internacional acaba puxando para cima o preço do Brent. O barril de petróleo agora segue negociado a $65. Vejam que teve uma forte retomada em poucos dias, que foi suficiente também para impulsionar as empresas do setor. Detalhe especial na Petrobras, vejam que ela até reagiu bem no início, entretanto ela continua novamente mergulhando para o patamar dos R$ 29. Pessoal, Petrobras é uma empresa que continua gerando muito caixa, me parece descontada com base no seu fluxo de caixa para os próximos 2 anos, deve pagar um dividendo de 2 dígitos, mas temos alguns pontos de atenção no radar aqui também. Agora em outubro nós tivemos o leilão do pré-sal que vendeu 5 dos 7 blocos ofertados e o ágio chegou até 250%, vejam como não vai sair barato esse investimento, e desses 5 blocos, a Petrobras arrematou 2 blocos para seguir ampliando a sua produção. Além disso, a empresa segue investindo em várias frentes, já anunciou investimento de 33 bilhões de reais no Rio de Janeiro, nós tivemos a retomada do investimento bilionário também no refino e mais recentemente cogitou a possibilidade de investir em poços de petróleo na África. Então vejam que nós temos várias frentes de investimento e obviamente isso vai puxar para cima as despesas operacionais, a alavancagem e deve reduzir a margem de lucros da empresa. Principalmente em um cenário no qual nós temos o barril de petróleo flutuando abaixo dos $70, importante entender que isso impacta direto a margem de lucro dessas companhias que seguem investindo pesado. Tanto a Petrobras como também a Prio. Então a Prio fez aquisição recente ali do Campo de Peregrino, é uma aquisição bilionária, isso vai trazer também aumento de produtividade para essa empresa, vai impactar positivamente as receitas a longo prazo, mas também vai onerar as suas despesas operacionais e também a sua alavancagem, em um cenário de Selic muito restritiva. A Prio hoje me parece uma ação muito descontada e bem competente naquilo que ela faz, entregando uma margem EBITDA superior à da Petrobras, então temos uma margem operacional aqui de quase 60%, e um ROI de 40%, né? Altos indicadores de rentabilidade e também de eficiência. Hoje a empresa negocia um preço-lucro de 3 vezes, que parece barganha, mas temos que lembrar que o lucro futuro deve encolher um pouco, tá, pessoal? Principalmente com essa retração do Brent. Então, obviamente, a gente está olhando para o lucro de 2024, que foi um lucro de 10 bilhões de reais, mas esse ano não vai ficar nem perto disso, né? Então, a empresa não estaria tão descontada assim, mas tem um operacional muito redondo e deve continuar entregando crescimento de receitas nos próximos 5 a 10 anos com a exploração dos novos campos. Bom, apesar de me parecer um setor bem barato, não é um setor que eu penso em investir agora. Empresa cíclica, você tem que ter certeza que está comprando fundo de ciclo e nós temos também uma frente de investimentos muito forte, tanto para a Petrobras quanto para a Prio e também para a Petro Recôncavo. Então são ações para você colocar no seu radar, acompanhar de perto, verificar se teremos maiores oportunidades à frente, mas não acho que estariam de graça nos preços atuais. Vamos falar agora de papel e celulose. A Klabin tocou o fundo do último ano em R$ 3,46 no dia 21 de outubro de 2025. Então, na última semana, foi a semana de comprar Klabin lá no clube de membros do canal, né? Então, quem não tinha acabou fazendo aquisição, outros reforçaram a posição e eu acredito que é uma empresa que está bem próxima aqui do seu fundo do poço. A empresa vem passando por uma tempestade perfeita, não só pela queda abrupta no preço da celulose, mas também por estar passando por um processo de desalavancagem muito pesado. A empresa está com dívida líquida sobre EBITDA em 3,9 vezes e isso vem consumindo boa parte do resultado líquido e tornando a tese um pouco mais arriscada agora. Inclusive, a empresa vem correndo atrás para reduzir cada vez mais a sua alavancagem. Levantou essa semana mais 300 milhões de reais que vão para o caixa da empresa através da venda de um banco de terras. E a transação faz parte da estratégia da Klabin de rebalancear sua estrutura de capital após a aquisição das terras de madeira da Arauco, em dezembro de 2023, que custou à companhia 6 bilhões de reais. Na época, a Klabin já havia sinalizado que buscaria parcerias para reduzir a sua alavancagem e turbinar o retorno da transação, que além de permitir a entrada
entrada de capital no caixa da companhia nesse momento onde ela busca reduzir a sua alavancagem, a operação também gerou alguns benefícios fiscais para a empresa. Então veja que a empresa vai estudando as operações, buscando gerar valor para os seus acionistas e para os seus investidores. Importante lembrar que a Klabin é uma empresa de dono, né? Então a família Klabin não vai dar tiro no seu próprio pé fazendo a gestão ruim do seu próprio patrimônio. Pelo contrário, eles vão buscar a otimização dos investimentos de forma a gerar um maior retorno para eles mesmos, que são os donos da empresa. Lembrando que apesar de ser uma ação cíclica que tem pagado poucos dividendos recentemente, a empresa conseguiu bater com folga o CDI do período dos últimos 25 anos, entregando um retorno total de 3.800% contra 1.700% do CDI. Lembrando que no CDI você ainda teve que pagar o imposto de renda e só carregando as ações da Klabin você teria um retorno total aqui de quase 4.000%. E como se trata de uma ação cíclica, você não vai querer comprar topo de ciclo. Então, quando a celulose estava bem precificada lá em 2021 e 2022, a empresa chegou a ser negociada a 5,35. De lá para cá, a alavancagem, a queda no preço da celulose tem derrubado as ações. Se eu vou comprar uma ação cíclica, eu quero comprar justamente aqui no fundo do poço para pegar uma retomada de ciclo mais à frente. Porém, essa retomada pode demorar um pouco mais de tempo, momento no qual a empresa pagará poucos proventos e vai testar a paciência do investidor. Então, apesar de ser uma empresa interessante, com o valuation descontado, com vários gatilhos de valorização no médio prazo, não é uma ação que se encaixa bem na carteira do investidor iniciante, devido à falta de previsibilidade de receitas e dividendos. Falando agora do setor industrial, a Home 3 reagiu muito bem nos últimos 5 dias, depois de entregar uma boa recuperação nos seus resultados. Então, o resultado do terceiro trimestre evidenciou recuperação de margem, retomada no crescimento de receita, de lucros e de EBITDA. O mercado gostou bastante, não à toa, a ação sobe quase 9% nos últimos 5 dias. A empresa continua muito descontada, uma small cap do setor industrial, mas que ainda está trabalhando com margens bem pressionadas, uma margem líquida de apenas 7,9%. É claro que parte disso se deve à Selic muito estressada, mas também ao custo de produção da empresa. Já as ações da Schulz, empresa também ligada ao setor industrial, alcançou seu fundo no dia 14 de outubro de 2025. Então ela chegou a ser negociada a 4,43, abaixo de 4,50. Eu sigo sendo ponta compradora na empresa, vejo muita qualidade nas operações e um valuation ainda descontado. Mas vejam que depois desse fundo a empresa vem se valorizando 5%. Não tem jeito, nós temos o Ibov em topo histórico, as small caps com menor liquidez elas tendem a andar um pouco mais. Então sigo esperando algumas correções para continuar reforçando a posição no ativo. A empresa tem um excelente histórico de entrega de resultados nos últimos 10 anos, mais recentemente tem aumentado o repasse de dividendos e tem conseguido manter resultados estáveis, mesmo com essa Selic muito restritiva, né? Então nós temos aqui a empresa que é caixa líquido, vai sofrer bem menos agora com essa Selic em patamar elevado, vem defendendo margens razoáveis para o setor e um indicador de rentabilidade bem acima da média também. Aqui nós temos um ROI de quase 18%, um bom retorno sobre o patrimônio líquido e um dividend yield na ordem de 7%, considerando que foi pago nos últimos 12 meses. Apesar da ótima entrega de resultados das operações muito redondas, hoje a empresa segue negociada na mínima dos seus múltiplos históricos, atualmente em 6,1 vezes. Comprando abaixo dos 4,50, você consegue contratar ali um preço-lucro de 5 vezes projetado para o próximo ano, ou seja, um valuation bem atrativo, lembrando que um PL de 5 vezes equivale a um earnings yield de 20%, retorno total ao acionista considerando o lucro por ação gerado. Parte desse lucro volta para você via dividendos e a outra parte é reinvestida nas operações, promovendo o crescimento de receitas a longo prazo. Então, é uma small cap que eu considero bem atrativa, com bom padrão de qualidade, que eu venho avaliando para aumentar a posição na minha carteira. Falando agora das ações do Banco do Brasil, que engrenaram uma recuperação recente até o mês de setembro, onde tocou a casa dos R$ 22. De lá para cá, vem derretendo para a casa dos R$ 20 e vou falar para vocês que tem muito mais espaço para cair aqui. O banco está entregando uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido muito baixa para o setor, está com as despesas administrativas muito elevadas e a inadimplência segue crescendo nas carteiras. Aqui tem que acompanhar um pouco mais de perto e exigir muito mais desconto, sendo um investidor oportunista e comprando realmente no fundo, a um P sobre VP de 0,5 vezes e a um PL projetado de 4 a 5 vezes. E para isso teria que comprar ali abaixo dos R$ 16. Então, é claro que é um banco que eu sigo carregando em carteira, mas só voltaria a realizar novos aportes caso a ação derretesse demais. Atualmente você pode olhar esse preço-lucro de 6 vezes e considerar uma ação descontada, mas tem que lembrar que como nós temos uma expectativa de redução dos lucros nos próximos 12 meses, obviamente o PL projetado é superior a 6 vezes, né? Então vejam que nós já estamos olhando para um PL levemente acima da média histórica, quando a gente considera o lucro que o banco vai gerar no próximo ano. Então o ideal é ser mais conservador aqui, exigir muito mais desconto e fazer um controle cerrado dos próximos resultados do Banco do Brasil.
Já o Bradescão se tornou um verdadeiro foguete na carteira dos investidores, com uma alta de 30% nos últimos 6 meses. Pontos de atenção importante aqui. O primeiro deles é que você não vai fazer muito dinheiro comprando aquilo que é muito popular. Então o ideal é comprar quando o mercado pega antipatia da ação, como o Bradescão nos últimos 2 anos. Nós cansamos de falar aqui no canal que estava muito barato, na faixa dos 10 a 11 reais. O pessoal comprou e comprou pesado lá no clube de membros e agora é deixar quieto na carteira, colhendo os dividendos, porque agora o mercado já começou a incorporar a possível melhora dos resultados aí no próximo ano. Outro ponto importante é que você não precisa vender a ação agora, porque nós temos uma expectativa de crescimento dos lucros. Obviamente, os dividendos gerados por essa ação vão crescer também, né? Então, crescimento de renda na veia para sua carteira, te ajudando a reforçar os aportes dos próximos anos. Talvez futuramente o Banco do Brasil se torne o grande patinho feio do mercado e tenhamos aí grandes oportunidades de comprar a ação. Como eu falei com vocês, atualmente não vejo que tem muito desconto lá, mas se o mercado bater demais, nós poderemos fazer o mesmo movimento que nós fizemos com o Banco Bradesco. Quando o mercado pegar ranço, antipatia da ação, a gente vai comprar no fundo e esperar a recuperação das operações do banco. Vamos falar agora da Engie, muitos investidores pedindo análise aqui no canal. Nós temos a ação negociada hoje abaixo dos R$40. Será que poderia ser uma oportunidade? Sem dúvida, nós temos a melhor geradora negociada em bolsa com um ROI gigantesco, superior a 24% e margens extremamente elevadas. Porém, o mercado já precificou bastante essa qualidade, pagando quase 3 vezes o valor patrimonial e um PL de quase 11 vezes. Múltiplos esticados assim eu evito, tá, pessoal? Procuro empresas ali com múltiplos bem menores, mostrando o potencial ali de valorização. Outro ponto importante é que já é uma empresa muito grande, tá? Então ela não tem muito espaço para crescer. A gente vê isso refletido aqui no crescimento composto da receita dos últimos 5 anos. Então cresceu muito pouco. Então aqui você tem que obrigatoriamente exigir desconto, já que o potencial de crescimento é baixo. Outro ponto importante, o payout caiu pela metade, né? Então a empresa está pagando apenas 50% do seu lucro líquido via dividendos, o que está gerando um dividend yield muito baixo. Então é uma excelente empresa, uma máquina de gerar valor, mas nos preços atuais eu acho que não vale a pena, né? É melhor olhar para empresas mais descontadas e com maior potencial de melhorar a longo prazo. Já a CEMIG afundou 1% nos últimos 5 dias, negociada hoje a R$10,70. Aqui já é uma elétrica do setor ali mais de distribuição, de margens um pouco mais apertadas, mas a empresa tem entregado uma ótima gestão operacional e financeira, temos um dividendo um pouco mais atrativo aqui, lembrando que nós tivemos muitos eventos não recorrentes ano passado, né? Então esquece um pouco esse PL e esse dividendo. O PL projetado aqui fica em 7 vezes para o próximo ano e um dividendo projetado aqui de aproximadamente 7% nos preços atuais. Então estaria mais descontada, lembrando que é uma empresa que pode acabar pegando o caminho da sua irmã, Copasa, e a Copasa segue avançando em direção à privatização. A Câmara dos Deputados de Minas Gerais aprovou a PEC que elimina a necessidade de referendo popular para autorizar a privatização da Copasa. Então nós tivemos ali um ponto importante no avanço da Copasa rumo à privatização. Nada certo ainda, mas a gente já vê que existe vontade política nessa direção. Não à toa as ações vêm se valorizando quase 12% no último mês, já cotadas a R$ 37,53. Caso a empresa emplaque a privatização, grandes bancos já recomendam compra com preço-alvo entre R$ 43 e R$ 45. Lembrando que a Copasa poderia seguir um caminho parecido ali com as ações da Sabesp, então pode andar muito mais caso de fato seja privatizada. Hoje eu não considero mais que a Copasa seria uma ação de oportunidade, né, que está de graça, já que o mercado começou a embutir muito essa expectativa de privatização, que pode não acontecer também, né? Vai depender, é claro, como eu falei, de vontade política. Mas se eu tivesse ação na carteira, eu não venderia, né? É uma empresa que está com o operacional muito redondo também, está gerando muito fluxo de caixa. Obviamente, os dividendos deverão seguir crescendo nos próximos anos. Mas também não compraria nesses preços, contando com a privatização que pode não acontecer, já que nós não temos grandes margens de segurança aqui. Uma das poucas ações que ainda tem margem de segurança para aportes são as ações da BB Seguridade. Seguem muito descontadas, na mínima dos seus múltiplos históricos, com um PL projetado de 6 a 7 vezes para o próximo ano e um dividend yield de 10 a 12% a ser pago também. Então, mesmo se a ação ficar lateralizada, o dividendo já é generoso o suficiente para justificar o carrego da ação, enquanto ela vai se recuperando, entregando melhora nos seus resultados e, eventualmente, o mercado tende a precificar caso a empresa continue mantendo esse lucro trimestral de 2 a 2,2 bilhões de reais. Então veja que, em média, o mercado paga 12 vezes o múltiplo da ação e hoje temos ela negociado a 7 vezes, o que nos traz um bom potencial de desconto e uma boa expectativa de dividendos também para o próximo ano. Na outra ponta nós temos a Caixa Seguridade.
Gosto bastante dessa empresa, muito defensiva, carrega um incremento de crescimento maior a longo prazo do que a BB Seguridade, mas também é uma ação que é um pouco mais cara. Ponto de atenção aqui, pode ser que nós tenhamos um novo follow-on da Caixa Seguridade nos próximos meses ou no próximo ano. O próprio presidente da Caixa Econômica Federal afirmou que o banco estuda realizar uma nova oferta pública de ações, um follow-on da Caixa Seguridade. Segundo ele, nossa estrutura permite que a gente amplie ações no sentido de trazer o mercado mais próximo. Então pode ser que eles vendam um bloco de controle ou então que emitam mais ações junto ao mercado. Muita atenção, porque isso poderia abrir uma janela de oportunidade para você que já tem ação reforçar a posição a preços mais descontados, mais interessantes. A Caixa Seguridade é uma empresa muito boa, muito defensiva, que deve continuar entregando crescimento nos dividendos a longo prazo. Afinal de contas, a receita da empresa não para de crescer. Temos também o resultado financeiro sendo turbinado por uma Selic a 15% ao ano, então tudo joga a favor dessa empresa nesse cenário, né? Talvez um dos jogadores mais defensivos para a carteira hoje. Mas não vejo tanto desconto para aportes aqui, mesmo considerando o potencial de crescimento no próximo ano. Eu esperaria alguma correção, ou se já tivesse ação, né, tentaria participar desse follow-on para ampliar minha participação dentro da empresa, pagando preços mais descontados. Lembrando para o pessoal que é assinante do canal, a Caixa Seguridade entrou na nossa planilha com o nosso preço teto, pessoal, para aportes, pontos fundamentais da análise e dividendos projetivos. Para você que não é assinante desse canal, considere assinar por apenas R$ 7,99 para ter acesso não só à nossa planilha de ações, como também ao nosso grupo fechado do WhatsApp. Por fim, sigo em postura mais defensiva com a nossa carteira pública de investimentos, segurando os aportes, olhando para oportunidades pontuais em empresas cíclicas e do ramo industrial também. Venho reservando um caixa um pouco maior para tentar pegar um pouco mais de Itaúsa ou Semig no rebote do mercado. Para mim, preço importa bastante para contratar uma rentabilidade satisfatória no curto e médio prazo. Bom, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe a sua inscrição e também o seu comentário e considere nos seguir também no nosso Instagram, onde trago conteúdo diário para vocês. Dicas importantes para você melhorar e aprimorar o seu processo de análise, algumas ações fora do radar, projeção de análises, dividendos, e já falo do BR Partners aqui no nosso Instagram desde 2022, momento no qual a ação era negociada por R$ 12. Hoje as ações do BR Partners custam quase R$ 20, já pagaram um caminhão de dividendos. Então aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, trago conteúdo valioso para você fazer sua seleção de ações, saber os melhores momentos para comprar e ter uma taxa de retorno interessante para a sua construção patrimonial. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.